Meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, estamos no quarto domingo depois da Páscoa. Em todas as leituras deste tempo pascal, somos convidados a nós olharmos para o nosso fim, para o céu. Desde o dia da vigília pascal, São Paulo já nos falava neste sentido. Nós buscarmos as coisas do alto. Na leitura da Santa Missa, ou melhor dizendo, na coleta da Santa Missa de hoje, nós pedimos a Deus que Ele possa fixar o nosso coração na verdadeira felicidade. Quer dizer, fixar o nosso coração, meus amados irmãos, no céu, naquilo que realmente importa para cada um de nós. No Evangelho, Nosso Senhor vai falar que Ele virá, Ele tem que ir para enviar o Consolador, enviar assim o Espírito Santo. E queria para a nossa reflexão, meus amados irmãos, nós meditarmos neste ponto da santidade. O céu é o nosso lugar. Muitas vezes nós tomamos atitudes na nossa vida, decisões do nosso dia a dia, contrárias aos mandamentos de Deus, porque não temos presente diante dos nossos olhos o nosso fim. Esse para onde ides devia ser uma pergunta que deveríamos fazer diariamente. Para onde eu vou? Para onde eu estou indo com as minhas ações? Para que fim eu fui criado? Para que fim eu estou aqui neste mundo? E nós já aprendemos desde crianças. O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, para depois ser feliz para sempre no céu. Se nós, meus amados irmãos, tivéssemos isto presente diante dos nossos olhos, quantos pecados evitaríamos? Procuraríamos ser mais de nosso Senhor? Procuraríamos fazer mais por Ele, pela nossa santificação, amá-lo mais? A mensagem que Nossa Senhora de Fátima trouxe aos pastorinhos de Fátima é uma mensagem do céu. Eu venho do céu. E esta mensagem de Maria Santíssima fez que ardesse o coração daquelas crianças, de modo que Lúcia já pergunta a Nossa Senhora: eu vou para o céu? Jacinta vai para o céu? Francisco vai para o céu? Este desejo, meus amados irmãos, de eternidade e de ser feliz eternamente, nós, meus amados irmãos, deveríamos sempre, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a sua voz, tantas coisas boas que Deus faz com cada um de nós, todos os seus dons, todas as graças que Ele nos concede, ouvindo assim as suas palavras e pelo Evangelho, sentindo e vivenciando este coração bondoso de nosso Senhor, deveria crescer no nosso coração a cada dia o desejo do céu. Eu também quero chegar neste lugar e viver feliz para sempre. Foi o que levou os santos, principalmente os mártires, a dar a sua vida por Cristo, derramar todo o seu sangue. Se olhássemos com o olhar do mundo, nós poderíamos chamar de loucos. Mas se olhássemos com o olhar da nossa fé, felizes são eles que foram capazes de dar a sua vida por Cristo. E meus amados irmãos, deveríamos nos perguntar: o que eu faço com as graças que Deus me concede? Com a vida que Deus me concedeu? Com cada respiro do meu dia, como eu estou utilizando? Para o bem ou para o pecado? Nossa Senhora também em Fátima, meus amados irmãos, mostra para as crianças, embora já refletimos sobre isto, na novena dedicada a ela, mostra para as crianças o inferno. E as crianças se assustam com aquela visão. E Nossa Senhora vai dizer: olhe para onde vai as almas que ofendem a nosso Senhor. E elas mudam de vida,
Mudam em que sentido, meus amados irmãos? São crianças, são puras, mas sempre tinha algo que elas poderiam mudar: a sua obediência melhor aos pais, o seu modo de rezar. E isso que elas fizeram, de rezar melhor, de dedicar o seu tempo, as suas orações, as suas mortificações pela conversão dos pecadores. A visão do inferno faz com que elas mudem de vida. Meus amados irmãos, dizem os santos que nós deveríamos ir ao inferno enquanto nós estamos vivos, para não irmos para lá depois da nossa morte. Irmos para lá, meus amados irmãos, enquanto estamos vivos, quer dizer com o nosso pensamento, com a nossa imaginação, de como é horrível nós vivermos eternamente longe de Deus. E nós já tivemos talvez muitas experiências assim na nossa vida. Quando nós escolhemos o pecado mortal, perdemos a amizade com Deus, como nós ficamos? Em paz ou em grande angústia na nossa vida? Imaginemos isso, meus amados irmãos, por toda a eternidade. Esta angústia eterna, este viver longe de Deus, e não porque Deus nos mandou para lá, mas por nossa escolha. Meus amados irmãos, já deveríamos nos perguntar mais uma vez: quais estão sendo as minhas escolhas? Aquele amigo do mundo que me chama para ir para um bar, para ir para uma festa, para ir para um lugar ruim. Aquele amigo que eu tenho, amigo sempre entre aspas, amigo que eu tenho que me chama para uma roda de conversas e somente saem conversas imorais, indecentes. Talvez aquelas amizades que eu tenho, contatos que eu tenho no meu WhatsApp, em redes sociais, que me levam para o mau caminho, para o pecado. Meus amados irmãos, como está sendo a minha palavra para com o nosso Senhor? Como está sendo a minha vida, a minha decisão por Deus ou pelo mundo? O que o mundo nos concede? Se vivemos inundados em pecados nesses ambientes, nos perguntemos: o que o mundo está me concedendo? Você está vivendo feliz, tranquilo, em paz com esta vida que você está levando? Quantos, meus amados irmãos, que não sejam nós, mas quantos vivem somente por obrigação a sua frequência às santas missas dominicais, talvez as suas orações diárias? Somente faço por uma obrigação, é um mandamento de Deus, Deus me obriga a isto. Ou talvez o pedido dos pais: vai à Santa Missa, se arrume, vai para a Santa Missa, e nós empurrados, nós colocamos a nossa roupa e nos sentamos aqui dentro da igreja. Por que, meus amados irmãos, esta atitude para com Deus? Deus que nos concedeu tanto. Bastaria nós pensarmos um pouco. Tudo que eu tenho foi Deus que me concedeu. E por que ainda esta minha indecisão por nosso Senhor? Por que ainda esta atitude tão fria, tão mesquinha para com Deus? E, meus amados irmãos, tudo isso deveríamos fazer diariamente, pelo nosso exame de consciência, para que nós, sim, mudemos de vida. Foi isso que Nossa Senhora também pediu aos pastorinhos de Fátima. Quando, numa das aparições, como a ira de Deus, aquele raio que vinha até a humanidade, até a terra, para destruir a humanidade, e Nossa Senhora abre os seus braços, protegendo a humanidade, e o anjo aparece dizendo: penitência, penitência, penitência. Quer dizer para cada um de nós, meus amados irmãos, mudança de vida. Realmente, conversão. E que nós possamos, meus amados irmãos, colocar todas estas práticas no nosso dia a dia. Nós podemos sim ser santos, graças nunca irão nos faltar, mas que nós possamos nos decidir por Deus, de realmente virmos à Santa Missa, porque precisamos dele,
Ele precisa entrar dentro do meu coração, completar toda a minha vida, o meu ser. Eu preciso dele para ter força para evitar o pecado, me afastar de determinada amizade, deixar aquele vício, aquele pecado. Eu preciso de Deus, meus amados irmãos. Se ainda não nos decidimos por ele, que seja hoje, peçamos a ele esta graça no dia de hoje, que eu possa me decidir por vós, ó Senhor. Porque se me chamardes às contas, o que será de minha alma? Meus amados irmãos, se Deus nos chamasse hoje para a eternidade, eu iria para o céu ou para o inferno? E com a nossa resposta, meus amados irmãos, nós possamos decidir a nossa vida. A escolha é nossa. Felicidade eterna ou condenação eterna depende da nossa escolha, do nosso sim a Deus ou do nosso não a Ele. Ele não vai forçar a entrada nunca no nosso coração, na nossa vida. Nunca vai nos arrastar para Ele. Ele vai nos chamar sim, vai nos conceder as graças sim, nos oferecer oportunidade sim, mas a decisão sempre será nossa. E devemos, meus amados irmãos, estar preparados no momento atual, no dia de hoje, para esse encontro com Deus. Porque também diziam os santos, se eu não estou preparado para me encontrar com Deus no dia de hoje, quem te garante que no dia que chegar o momento de dar as contas a Deus, nós estaremos assim prontos para este encontro definitivo? E por que, meus amados irmãos? Porque os santos diziam isto, de modo especial São João Bosco, que falava com seus jovens. Porque se sempre deixamos para depois a nossa conversão, quando eu tiver mais idade, talvez o ano que vem, já passou a Páscoa, não fiz a Páscoa, ainda estamos no período pascal, aqueles que não fizeram, que possam se preparar para fazer ainda. Ou talvez venham esses pensamentos, vou deixar para depois. Talvez esta palavra também, deixar para depois, seja a nossa última palavra, naquele momento final de entregar a nossa alma para nosso Senhor. Porque como dizia nosso Senhor, já no Evangelho, a morte virá como ladrão na nossa vida. Nós não sabemos quando, meus amados irmãos. Pode ser quando terminarmos de assistir a Santa Missa. Nós podemos sair, escorregar, bater a nossa cabeça, sofremos um acidente. Nós não sabemos. Padre, mas falar sobre isso é pesado. Mas pode acontecer. E ser o último momento da nossa vida. E estamos preparados para isso. Não é para temermos, meus amados irmãos. É para nós mudarmos de vida. Para sermos melhor para com nosso Senhor. O mesmo emprego, a mesma vontade e empenho que nós colocamos para as coisas deste mundo, coloquemos para a nossa santidade. Coloquemos para alcançar o céu. Que nós possamos pedir essa graça a Nossa Senhora nesta Santa Missa. De modo especial, estamos no mês dedicado a ela. Como nossa mãe, ela possa zelar pela nossa vida, pelo nosso coração. Possa nos ajudar a nós nos tornarmos santos. Possa mostrar o céu para nós. E que nós possamos decidir por nosso Senhor, quero o céu, eu vou fazer de tudo para alcançar o céu. Se for preciso deixar muitas coisas neste mundo, eu vou deixar para não perder aquilo que realmente importa na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,